Olá, família Mundo dos Mistérios! Seja bem-vindo! A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. A partir de agora, iremos falar de eventos do passado e do futuro. Naquele dia, em uma enseada de montanha, 70 mil pessoas se reuniram na esperança de testemunhar algo milagroso. 2 outras crianças viram e se comunicaram com a invisível Maria. A senhora havia prometido um milagre meses atrás, e aquele dia foi o dia em que ela disse que aconteceria. O sol parecia começar a girar e emanava cores: amarelo, azul, violeta. Uma luz brilhante que de repente se soltou do céu e começou a mergulhar para baixo em direção às pessoas no chão. Foi então que aconteceu o que foi chamado de Milagre do Sol. Então foi isso que levou a falarem do Milagre do Sol. Mas toda a manifestação, testemunhada por muitos milhares de pessoas, nada tinha a ver com o Sol. O mergulho do Sol que impressionou e aterrorizou milhares de testemunhas era uma ilusão do Sol. Obviamente, não o Sol real. O evento foi um espetáculo, uma exibição de algo absolutamente real e observado por milhares, presumido imediatamente pelos crentes e pelas crianças para obrigar a crença em Deus. Mas a inferência a Deus não é garantida, embora certamente torne possível a crença. Podemos dizer que esse milagre de Fátima é um mistério. O fenômeno certamente se qualifica como milagroso em um sentido estritamente paranormal da palavra. Pode ser, eu diria, o fenômeno paranormal mais espetacular e convincente da história. Para começar, a aparição da Virgem Maria prediz com vários meses de antecedência que algo vai acontecer para fazer todos acreditarem. A hora exata e o local são preditos pelas crianças. A luz que foi vista no céu foi vista e descrita por pessoas a 50 quilômetros de distância. Quase tocou o solo e as árvores. Foi claramente projetada para surpreender e aterrorizar a massa da humanidade no solo, implicando inteligência e poder impressionante. Não há explicação científica concebível para a aparência, cores e trajetória desse fenômeno de luz. Chovia forte e constantemente na cova, onde milhares estavam estacionados. Em poucos minutos, toda a cova estava seca. Curas inexplicáveis foram documentadas como resultado desse fenômeno exatamente predito. Finalmente, é correto dizer que houve muitos milhares de testemunhas de toda a série de eventos. Esse lago guarda um segredo misterioso. Ele tem o poder de transformar animais em pedra. Prepare-se para descobrir os mistérios desse ambiente extremo e surpreendente. O lago está situado entre as majestosas montanhas do Kilimanjaro, em uma região aparentemente autônoma do resto do mundo. Sua característica única de petrificar qualquer organismo vivo que se aventura perto dele tem despertado a curiosidade de cientistas e pesquisadores ao redor do globo. Mas o que exatamente causa esse fenômeno incomum? O Lago Natron é excepcionalmente rico em carbonato de sódio, um composto formado devido à alta temperatura da água do lago, que pode chegar a impressionantes 60 graus Celsius. Esse composto se origina da desidratação térmica dos hidratos de carbonato de sódio presentes na água, o que leva a uma transformação impressionante, fazendo com que a maioria das coisas que entrem em contato com ela se transformem em pedra. A concentração de carbonato de sódio no Lago Natron é tão alta que a água apresenta um valor de pH superior a 10, o que lhe rendeu o nome do próprio composto. Essa água altamente concentrada não se compreendia da noite para o dia, mas sim ao longo de centenas, se não milhares de anos de interação ambiental. Além disso,
O lago não deságua em nenhum rio ou oceano, o que fez com que acumulasse todo o ácido da chuva ao longo do tempo, tornando-o ainda mais perigoso para qualquer forma de vida. Somando-se à composição única do lago, está o vulcão ativo próximo, Oldoinho Lengai. O calor do aquecimento à água do lago desencadeando a reação química que petrifica os organismos. Além disso, a lava produzida pelo vulcão é rica em carbonato de sódio, esperançosa ainda mais para a alta concentração desse composto no lago. Apesar de seu ambiente inóspito, o lago Natron abriga uma espécie única de peixe chamada Alcolapia alcalica. Descoberto na água altamente concentrada do lago, esse peixe deixou os cientistas perplexos com sua capacidade de sobreviver onde nenhuma outra forma de vida pode. Experimentos com outras espécies de peixes resultaram em morte imediata ao serem direcionados na água do lago, destacando ainda mais a extraordinária resiliência da Alcolapia alcalica. Como vocês puderam ver, o lago Natron é um verdadeiro enigma da natureza. Sua capacidade de transformar a vida em pedra, aliada à presença da Alcolapia alcalica, torna esse lugar fascinante e digno de estudo. Seja para compreender como a vida pode se adaptar a condições extremas, ou simplesmente para maravilhar-se com a beleza incomum do lago. O lago Natron continua a cativar a curiosidade de cientistas e entusiastas da natureza. Espero que tenha gostado dessa descoberta incrível. Se vocês acharam esse vídeo interessante, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre as maravilhas do nosso belo planeta. Até a próxima aventura. Os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária na região central da Holanda. Um santuário composto por valas e túmulos, construído com terra e madeira, foi encontrado, e sua estrutura e alinhamento solar lembram o famoso Stonehenge, localizado na Inglaterra. Com dimensões comparáveis a 3 campos de futebol, esse santuário foi construído de forma a se alinhar com a posição do Sol durante os solstícios. Assim como Stonehenge, ele era um calendário solar, onde as pessoas acompanhavam os dias especiais do ano e realizavam rituais significativos. Durante as escavações meticulosas, os arqueólogos encontraram várias oferendas dentro do santuário. Esqueletos de animais, crânios humanos e itens valiosos, como uma ponta de lança de bronze, foram descobertos nas áreas onde a luz solar penetrava pelas aberturas do santuário. A municipalidade de Thiel, cidade próxima ao local da escavação, afirmou que esse santuário desempenhava um papel de grande importância na vida das pessoas. Era um local onde elas acompanhavam datas especiais, realizavam rituais e enterravam seus mortos. Fileiras de postes ao longo dos caminhos sugerem que eram usados para procissões. Durante as escavações em 2017, os arqueólogos encontraram uma série de túmulos. Um deles chamou a atenção por conter os restos mortais de uma mulher, acompanhada por uma conta de vidro mesopotâmica, originária da atual região do Iraque. Essa conta é o artefato mais antigo já encontrado nos Países Baixos, indicando contato entre as pessoas dessa área e indivíduos a quase 5.000 quilômetros de distância. Ao longo de 6 anos, os arqueólogos realizaram uma investigação minuciosa, examinando mais de 1 milhão de objetos escavados. Desde a Idade da Pedra até a Idade Média, cada período histórico foi representado, incluindo o Império Romano. Após a conclusão das escavações, o sítio arqueológico foi cuidadosamente recoberto para permitir a continuidade de outras obras. Algumas das descobertas serão expostas tanto em um museu local em Thiel, quanto no Museu Nacional Holandês de Antiguidades. E assim chegamos ao fim dessa incrível descoberta arqueológica na Holanda. Um santuário de 4.000 anos, com suas valas, túmulos e alinhamento solar, nos revela um pouco mais sobre o passado e as práticas antigas dessa região. A arqueologia continua a nos surpreender com as histórias que conta. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando o que acharam dessa descoberta e suas opiniões sobre a conexão entre esse santuário e Stonehenge. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Até a próxima aventura arqueológica.